Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 10 horas, pelas ondas da 95.9 FM Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, juntamente no estúdio com o nosso colega, operador Leonardo Paixão, que é aluno do curso de Física. Na direção da programação, temos nosso amigo Felipe Reis. Mais uma vez, vamos para o segundo programa, tratando de clima espacial, com a pesquisadora do INPE, Emília Correia. Emília, como fica o estudo? Você explicou no programa anterior a característica da bolha ionosférica e os fenômenos que se observa aqui em Roraima, como as ondas de gravidade, a bolha ionosférica especificamente que a gente comentou. Como é que é esse monitoramento no resto do mundo? A gente está monitorando aqui ao mesmo tempo em outros locais do Brasil e do resto do mundo? Sim, na verdade, como eu disse antes, as perturbações são em escala global e, na verdade, o efeito do clima espacial ele é mais pronunciado nas altas latitudes, ou seja, nas regiões polares. Então, existem as primeiras observações, o Ano Polar Internacional de 1957, o objetivo era esse, você ter redes de instrumentação e observação do efeito do clima espacial na Terra, nas regiões polares, porque lá você tem que o campo magnético, ele entra na superfície, então o efeito das partículas ele é muito mais pronunciado nas regiões polares. É lá que a gente observa a aurora boreal, né? Isso, é exatamente a resposta dessa chegada de partículas na região do polo, que produz as auroras, que é quando as moléculas são ionizadas e você tem essa emissão extra de radiação produzindo as luzes dançantes que eles falam, né? Radiação no visível, né? Isso. Mas além das luzes dançantes, elas afetam a estrutura da ionosfera como um todo, e como um todo ela acaba afetando desde as altas latitudes, e essa perturbação chega até as baixas latitudes. Então, na verdade, a ionosfera é muito dinâmica, então você tem esse efeito acontecendo primeiro nos polos, gerando campos elétricos que alguns deles acontecem simultaneamente na região equatorial. Então você fala, começou no polo, mas o efeito também é sentido na região equatorial. E aí você tem uma distribuição da perturbação. Pois é, como você comentou, é um efeito global, daí o monitoramento global. Isso, por isso que tem as redes de instrumentação que vão desde o Equador até as altas latitudes, cobrindo as diversas latitudes no meio do caminho, para a gente entender como é que essa dinâmica se processa. Quando você está medindo o efeito aqui, você tem também estações observando o mesmo efeito para você ter o acompanhamento dessa dinâmica. Exato, para ver como é que o efeito se processou, como ele se deslocou das altas para baixas ou das baixas para as altas latitudes, como a ionosfera respondeu. Isso acontece também fortemente no Polo Norte, além do Polo Sul? Sim, acontece, só que até existem estudos para estudar a simetria desses fenômenos, porque como o polo magnético ele é deslocado de 11 graus do polo geográfico, então você tem uma diferença de assimetria. Então existem até redes de instrumentação que envolvem os dois polos, que eles chamam de estudos interhemisféricos, para estudar essa assimetria entre as perturbações nos dois hemisférios. Tem estações, então, no Polo Norte e no Polo Sul, na Antártida. Sim. Como é que é a inserção do Brasil
lá na Antártica para estudar o clima espacial? Temos na Estação Brasileira, a gente tem toda uma instrumentação para estudo da ionosfera. Essa instrumentação integra redes internacionais sobre o continente americano e sobre o continente antártico, envolvendo colaborações com o grupo italiano, com projetos internacionais, quer dizer, não é o grupo italiano, é um projeto coordenado pelos italianos, mas que envolvem pelo menos 10 a 15 países, entre Canadá, Estados Unidos, Itália, Inglaterra. Envolve esses países, envolve aporte de recursos deles? Não, o aporte de recursos foi parte do projeto e financiado pelo governo italiano, mas os colaboradores, os pesquisadores colaboram com a parte científica, né? Com a parte de análise dos dados e com a participação de outros instrumentos de cunho nacional. Como eu tenho os meus instrumentos obtidos pelo meu projeto, que é brasileiro, que integram essa rede internacional com instrumentos de outros países. A Itália tem estação lá na Antártica? A Itália tem duas estações. Uma que opera o ano inteiro e uma que se opera só no verão. Essa aqui, quando você fala opera o ano inteiro, deve ser automatizada, né? Isso. Fica lá pelo acesso. Fica perto do Dome Sea, que é no Polo Sul, e a que opera só no verão fica perto de McMurdo, que é a outra estação americana. Tu saberia comparar, quando você fala o continente antártico, a extensão da Antártica em área em relação ao Brasil, quantas... acho que é maior do que o Brasil, o continente antártico. E a gente tem estação apenas numa região? A gente tem estação na península, que é a parte que é mais próxima da América do Sul, ali com o Chile, né, aquela pontinha da península, que a estação brasileira fica na ilha Rei Jorge, naquela região. E existe o módulo Criosfera 1, que está a 84 graus de latitude no continente antártico, que aí é coordenado pelo professor Jefferson e Heitor. Jefferson e Heitor, da Federal do Rio Grande do Sul? O Jefferson da Rio Grande do Sul, que é o Criosfera 1, que é para estudos geológicos. A minha ideia é instalar um GPS lá também. Qual foi a que incendiou e está sendo reconstruída? A que incendiou a estação Comandante Ferraz na Península Antártica, né, na Ilha Rei Jorge. Ela teve um incêndio em 2011 e neste verão tem-se a previsão da conclusão da construção da nova estação. Você tem equipamentos instalados lá e tinha a época do acidente? Sim. Só que o meu laboratório ficava fora do corpo central da estação, então eu não tive problemas de perda de equipamento. Então, depois de um ano que se instalaram os módulos emergenciais, eu voltei à rotina de observação, que rodaram até o ano passado, mas que agora, com a construção da nova estação, vai ser colocado um novo laboratório, então teve que ser desativado e a princípio, em fevereiro, vamos retomar as pesquisas lá. Tá, Emília, a Antártida, assim como a Amazônia, chama a atenção quando a gente fala da Antártida. E você tem experiência na Antártida de estar lá, você já esteve na Antártica, quantas vezes, quanto tempo você fica quando você vai? Explica um pouco para nós aqui que passamos um calor, que você está experimentando esse calor ambiental e humano, como é estar na Antártica? Bem, estar na Antártica, para mim, desde o início era um sonho, a princípio, que aí eu comecei indo à Antártica, colaborando com um projeto da ionosfera, da doutora Liliana, né, do INPE também, colaborando na parte de... Você era estudante ou já era pesquisadora do INPE? Já era pesquisadora, mas aí eu fui instalar um sistema de aquisição e tive essa chance de ir para a Antártica. Mas desde 2006 eu sou coordenadora de projeto e agora eu vou quase que todo verão para lá, para fazer a manutenção dos equipamentos, atualização e avaliação dos dados. Qual foi o primeiro ano que você foi? O primeiro ano foi em 2000. Instalar o sistema? Esse sistema. Você já tem 17 anos de Antártica. Isso. E aí, lá você tem hoje um laboratório? Isso, tem o Laboratório de Ciências Ionosféricas, em que a gente tem vários equipamentos operando lá para controle, estudo do comportamento da ionosfera associado aos fenômenos solares.
relações software. Você podia citar para a gente quais os equipamentos e o que eles monitoram? Sim, a ideia é a gente caracterizar a ionosfera desde sua base, né, em torno de 60 quilômetros até 300 quilômetros. Então, para isso a gente tem o sistema VLF, que é o sistema de frequência rádio muito baixa, que se baseia em captar sinais transmitidos basicamente pela Marinha Americana, e esse sinal se reflete na base da ionosfera. São trajetos de longa distância e pela variação de fase e amplitude a gente caracteriza a base da ionosfera. Aí tem o riômetro, que é um sistema que recebe sinais na faixa do megahertz, basicamente a radiação emitida pelo centro galáctico. E esse sinal, nessa faixa de frequência, ele está no limite de absorção da ionosfera, então pequenas alterações da ionosfera afetam esse sinal e a gente consegue caracterizar a ionosfera em torno de 100 quilômetros. O VHS você monitora sinal... VLF, desculpe. VHS é aquela fita antiga, né? O VLF, você monitora sinais que nós geramos. Isso. No caso, a Marinha, né? Exato, Marinha Americana. Marinha Americana. Isso. E o riômetro, você está captando sinais extraterrestres. Isso, que vem... Extraterrestre, para deixar bem claro, é fora da Terra, não são marcianos que estão mandando mensagem, não. É a radiação do centro galáctico. Radiação do centro galáctico. Isso. Aí você monitora esse sinal, em função desse sinal você monitora a ionosfera. O VLF, você monitora o topo da ionosfera, a base. Em torno de 60, 70 quilômetros de altura. Tá. E o riômetro? O riômetro em torno de 100 quilômetros. E depois tem a ionossonda, que é uma espécie de radar que emite sinais de 1 a 20 MHz, e esse sinal se reflete em torno de 100 até 300 quilômetros, em função da distribuição de densidade eletrônica, e eu obtenho informação da ionosfera nessa faixa de altura. Então você está monitorando em 3 alturas? 3 alturas. São 3 alturas que você está monitorando, isso. Base, o meio e o topo. Tem mais instrumentos instalados para monitoramento? Sim, aí tem o GPS, que é um receptor de dupla frequência, não é o GPS comum de carro que se usa para posicionamento, mas é um receptor especial que capta as duas frequências que o sistema de navegação por satélite transmite, e em função do atraso de chegada dessas duas frequências eu caracterizo também aí a densidade eletrônica da ionosfera. Aí, como é um sinal que atravessa toda a camada ionizada, eu tenho o que a gente chama de conteúdo total de elétrons, que é uma medida colunar da densidade eletrônica. E esse conteúdo total afeta a ionosfera? Afeta. Como o pico de densidade da ionosfera em torno de 300 quilômetros, na verdade ele reflete bastante o que acontece nessa região, porque as outras regiões são mais rarefeitas, então a integração é pequena. Então o efeito maior é em torno de 300 quilômetros. Nesse caso do GPS, você está pegando sinais de satélites de GPS. Isso. E no caso depois do riômetro, qual foi o equipamento que você falou? Ionossonda. Ionossonda também você está mandando sinal e pegando a captação. Isso. Então, desses 4 equipamentos, 3 a gente está monitorando sinal gerado por nós e 1 sinal gerado pela galáxia. Não, 2 gerados por nós, que é o VLF e a ionossonda. O riômetro não. O riômetro é a radiação que vem da galáxia, do centro galáctico, e atravessa a ionosfera. Então esse não é controlado por nós, esse é natural. Tem mais equipamentos? Não, no momento são esses 4 equipamentos. E esses 4 é em função do que se está estudando, ou não tem mais equipamentos que dão informação sobre a ionosfera? Não, na verdade esses já são os principais que já te dão informação nas diversas alturas da ionosfera, que são baseados em propagações de onda na faixa rádio, que são as ondas que interagem com a ionosfera. Basicamente são esses. Emília, deixa eu encaminhar um pouco as perguntas para questão pessoal. Como é estar na Antártica? Como é que você chega lá? Que tipo de alimentação? Energia elétrica, como é?
não dá assim o que a gente chama aqui no norte de uma preguiça baré, não é? Você não sente uma solidão ali? Fala um pouco da experiência pessoal. Bem, do meu ponto de vista, a Antártica é assim, ou você ama ou você odeia. Você vai e adora, ou você vai e odeia. Você tem casos conhece alguém que foi e odiou? Raros, são muito raros, porque quem vai normalmente tem o interesse de ir e adora aquele lugar. Porque realmente é um lugar isolado, você vive num ambiente restrito, né, que é a estação, não é tão pequena, 2.500 metros quadrados, mas com poucas pessoas. No verão chega até 70 pessoas, mas vivendo ali pelo menos um mês, né? Porque o período de troca está associado com os voos da FAB, e eles são a cada mês, então você fica um mês naquela região com as mesmas pessoas. Tem voo, inclusive, no inverno? Sim. Ah. Tem voo até no inverno, só que no inverno não há troca de pesquisadores, é um voo treino mais para os pilotos e para levar carga para a estação, alimentos. Como é que a pista lá deve ser no gelo? A pista no inverno é no gelo. No gelo. Como é que o cara já perguntou para um piloto como é que ele pousa no gelo? Como é que ele freia? Os pilotos que vão para lá são os melhores que a gente tem, acho que no Brasil. Ele deve usar o reverso, né? Deve usar. Deve, com certeza. Frear ele não vai conseguir. A pista de pouso é na base chilena. A estação brasileira não tem pista de pouso, né? Qual a distância da base chilena para a brasileira? Dá uns 5 quilômetros, então o acesso é por helicóptero ou por navio. No verão, os navios brasileiros estão na região, então a gente vai de avião até a base chilena, e da base chilena até a estação brasileira a gente vai de navio. Você sai do Chile ou da Argentina? Pode ser de um ou de outro. Para ir é sempre do Chile. O retorno é que pode, às vezes, a gente parar em Ushuaia. Ushuaia. Pretendo conhecer Ushuaia de moto. Arenas. E do Chile, de Punta Arenas, e da Argentina, Ushuaia. Então, o deslocamento é esse. Quem vai para a estação, vai de avião, o avião da FAB sai do Rio, passa em Pelotas para pegar a vestimenta especial, que é toda emprestada aos pesquisadores para ir para a Antártica, né? Vestimenta para suportar o frio. Para suportar o frio. Qual é o frio que você pega lá no verão? No verão, a temperatura média é em torno de -1, 0 graus, podendo chegar a 10 graus em alguns dias especiais. Você tem muita atividade em campo ou é interna? Não, a minha atividade é em terra, lá em torno da estação, mas o meu laboratório fica a 200 metros do corpo central. Então, para ir para o laboratório, eu tenho que me deslocar, que é subindo uma elevação de uns 50 metros, mas isso tudo é função das condições climáticas. Lá, os ventos são muito fortes, então o que controla a nossa atividade externa é a velocidade dos ventos. Você leva quantos minutos para fazer esses 200 metros? Aí depende. Até novembro de 2007, quando a gente chegava lá em dezembro, praticamente toda a neve já havia derretido em torno da estação. Então chegava rapidinho, era subir um morro no morro de pedra, então é rápido. Mas nos últimos anos, a gente chega lá, tem neve de 5 metros. E para você subir o morro, você vai enterrando até a canela ou até o joelho, mas acima do joelho de neve em alguns pontos. Então você demora mais tempo, vai devagar. Quanto tempo aí? Uns 20 minutos. Para percorrer 200 metros? Para percorrer 200, subindo o morro, enterrando na neve. Isso porque eu vou a pé, mas tem gente, se você precisar carregar carga, tem as motos de neve, aí vai rapidinho. Tá, e aí você fica 30 dias lá, quando vai? Na verdade, o período são 30 dias, mas só para chegar na Antártica, nas melhores condições, você demora 4 dias, que são sair do Rio, chegar em Pelotas, Punta Arenas, esperar dia bom para ir até a Antártica. Mas pode demorar mais, já fiquei 11 dias, às vezes, esperando um tempo bom para conseguir fazer a travessia. Para dar a janela para chegar. Para chegar lá.
E então é um mês o total, mas o tempo de permanência lá pode ser 2 semanas, 3 semanas, depende do tempo que demorou para chegar lá. E você deve ter acesso remoto a todos os dados que tá lá. Você tem acesso à internet lá, tem como é que é a geração de energia elétrica, como é a alimentação. Bem, lá toda a parte de energia é por geradores. Então, na estação tinha 4 geradores, então você tem sempre 2 funcionando em paralelo e 2 de reserva para não ter corte de energia. A alimentação é toda levada do Brasil para lá no verão. Eles têm o que a gente chamava de Carrefour com frigorífico e tudo. Então eles têm todo o abastecimento que dá para um ano inteiro ou mais, que é renovado a cada verão. E o pesquisador pode levar sua alimentação também ou não pode? Poder pode, mas não precisa. Normalmente tem de tudo. Tem de tudo que você precisa. Tem cerveja, tem um vinho, tem um uísque. Dentro do moderado sempre tem. Tá. Dentro do moderado, claro. O cozinheiro é sempre... A gente tem sorte de ter uns muito bons lá e a gente sempre volta mais gordinho do que o normal. Come muito bem lá. É muito bom. E no dia a dia, o que é que você faz exatamente? Dar manutenção dos equipamentos? Explica o que é que você fica 15 dias, 20 dias fazendo na Antártica. Uma vez que esses equipamentos de monitoramento são todos automáticos. O problema não é o equipamento computador, o problema são as antenas lá fora. Como eu disse, venta muito. Então a gente tem muito problema de danificar as antenas e o verão é basicamente para fazer a manutenção delas. E esse serviço é muito complicado porque tem que ter um dia sem vento, basicamente sem vento, e isso são poucos dias, porque é difícil trabalhar lá fora, no frio, sem luva, mexendo em parafuso, puxando fio. Então, o que você faria em 1 hora aqui no Brasil, lá você demora às vezes 1 semana para fazer, em função dessas condições. Incrível, 1 semana pelas condições climáticas, né? Pelas condições porque o frio é complicado e você depende das janelas de tempo bom. E também você deve ter informações em que momento vai chegar uma tempestade. Isso a gente tem a parte de meteorologistas da estação, associados à Marinha, e que se baseia também nas previsões internacionais. Existem outras estações, outros países que fazem previsão climática para a região. Isso é monitorado com muito cuidado. No meu caso, como o meu laboratório é em terra e eu fico interna, sem muito problema, mas o pessoal da biologia que sai para coleta, sai de bote, andar em terra, por ir longe da estação, eles sofrem muito com isso. Você falou nessa roupa especial. É quase espacial. É quase espacial. Isso é para você suportar o frio lá. Isso. Ele basicamente, ela tem uma camada de aquecimento, mas o forte é a parte contra o vento. Contra o vento. Você tem experiência, você falou que fica mais em terra e perto. Pessoal que vai de bote, como faz uma necessidade, o número 1, número 2, o pessoal conta esses detalhes lá? Bem, o pessoal que desce em terra pode fazer? Leva um saquinho e faz, porque todo o dejeto, a gente tem a parte de tratamento de esgoto lá. Na própria estação? Na própria estação. Isso é muito sério. E a da estação brasileira é muito boa, essa estação. Então, o líquido é todo feito um tratamento com as melhores tecnologias que existem no momento, usando bactérias e tal. Então, a parte líquida é despejada na praia, mas a parte sólida é toda trazida para o Brasil. Tá. A gente tem um pouco de experiência. Eu já subi o Monte Roraima 3 vezes. E também, todo o dejeto a gente tem que trazer de volta. E faz num saquinho, bota cal em cima e desce, que eles chamam lá do chocolate. A parte líquida não, fica por lá mesmo. E quando vocês vão, esses 70 pesquisadores, eles ficam todos nesse módulo. Isso já está contando o pessoal militar que toma conta da base? Sim, os fixos da base são 15 militares. E aí você tem mais 60 vagas para pesquisadores.
para pesquisadores. E o militar fica o ano inteiro lá. Há casos de pesquisadores, ou houve, dele ficar também no período de inverno? Sim. A gente tinha um técnico do INPE, o Armando. Ele ficava mais na Antártica do que no Brasil, que foi ele que levou os primeiros experimentos de VLF para lá. Então ele invernava, ele ficava 9 meses lá na Antártica, porque na época não tinha internet, não tinha acesso remoto, não tinha nada, então ele ficava o inverno para resolver os problemas de conserto de equipamento, reparos. Incrível, experiência fantástica. Hoje, então, esse acesso à internet lá é bom? É bom. Desde 2009 eu consegui o acesso à internet, aí automatizei meus sistemas, eu tenho o controle de São Paulo, de todos os meus dados, e mudei o esquema de manutenção. O que era feito durante todo o inverno, tinha um técnico lá, agora no inverno não fica ninguém na estação, por isso que no verão eu perco 4 meses fazendo a manutenção toda para deixar rodando. Para deixar rodando no inverno. Isso. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Comunicação pública, você sabe o que significa? Significa informação voltada ao interesse coletivo, gerar conteúdo educativo preocupado com você, cidadão. É foco da FM Universitária 95,9, uma rádio pública a serviço do bem-estar da sociedade. Todos os dias, ela entra na sua casa, sem demora. Acompanha você no táxi, no trabalho e na rua. Leva informação, cultura, cidadania e muita música. Assim é a FM 95,9, uma rádio pública que fala a sua voz. Ouça, participe. A Universitária FM está a serviço da sociedade. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Emília, vocês têm esses equipamentos lá, essa rede mundial de monitoramento na Antártica, e é satisfação nossa da UFRR, do Departamento de Física, e está com essa cooperação com o INPE. Aqui em Roraima, o que vocês têm, o que vocês estão instalando? Tem até, como a gente comentou no programa anterior, um filho da UFRR, filho acadêmico da UFRR, fazendo doutorado aqui. O que vocês têm instalado aqui em Roraima para monitorar a ionosfera? Bem, no contexto do meu projeto, né, eu tenho um GPS, que eu instalei já há 2 anos atrás, e agora nesse momento está sendo instalados os riômetros, um imageador até, para tirar informação espacial das perturbações em 100 quilômetros de altura, um medidor de campo elétrico e um magnetômetro, porque e aí dessa maneira a gente consegue caracterizar comportamento da atmosfera como um todo durante o período perturbado. E vai integrar essa rede que já tem outros pontos de medida de sondagem da ionosfera, desde a Antártica até aqui, o Equador, sobre o continente americano. Você já tem dados do GPS de 2 anos. Isso. Você já conseguiu usar nossos dados aqui para fazer alguma relação com dados da Antártica, de outros países? De outras... Não chegamos ainda a analisar esses dados a fundo, mas parte dos dados da ionossonda da professora Inês está sendo usado nesse trabalho do Gilmar. Tá. E Roraima chama a atenção pela localização, o fato de estar ali próximo do Equador? Isso, exatamente por isso, porque a gente em altas latitudes e queremos caracterizar qual é o efeito global, desde as altas até as baixas, então aqui seria um ponto estratégico para isso. E me fala uma coisa, você, além de estar com esses equipamentos aqui em Roraima, a gente está trazendo, você já tinha ou tem em outros locais do Brasil? Sim, em Atibaia, São Paulo, perto de Atibaia, né? Atibaia é perto de São Paulo, e na Antártica. E além disso eu colaboro com outros pesquisadores do INPE que têm as redes de GPS, o professor Eurico, a professora Inês, que tem a ionossonda, então a gente interage com os outros grupos.
Para esclarecer os ouvintes, a gente tem cooperação com o professor Eurico, ele estuda ionosfera. Ionosfera usando GPS. Usando também. GPS, isso. A pesquisadora Inês, usando ionossonda, que a gente instalou aqui, e agora os equipamentos instalados pela Emília. Essa rede que vocês têm, então, está conseguindo cobrir o Brasil em toda a sua latitude, ou falta instalar em algum lugar para a gente ter uma cobertura melhor do Brasil? Bem, ele já faltava a região equatorial, agora praticamente fechou. O que a gente poderia tentar ver é mudar a longitude agora dentro do Brasil, que é tão extenso, né? Que a gente tem em Natal também, equipamento instalado em Natal. Natal na UFRN, onde eu me formei. Isso. Em Cachimbo, o professor Jean-Pierre do Mackenzie, ele também instalou, acho que um VLF lá. Serra do Cachimbo. Quem tinha uma... Cariri é na Paraíba. Na Paraíba. Lá tem um imagiador também. Campina Grande. Tem um imagiador também do Amauri. Já esteve aqui também cooperando com a gente. E na verdade a gente interage. Todos esses grupos que dão informações diferenciadas, o objetivo é interagir, juntar as informações. A gente teve uma missão aqui, eu falei no outro programa, em 2005, onde o INPE veio e instalou vários equipamentos na base aérea aqui. Naquela época você chegou a instalar equipamentos? Não, naquela época eu não era ainda responsável por projetos da ionosfera, porque eu comecei trabalhando na parte física solar. Então era só a parte solar que eu estudava, explosões solares. E a partir de 2005 é que eu passei a estudar relações Sol-Terra. Então nessa época eu não estava na parte não estava envolvida com a ionosfera. Você falou, isso me veio à mente. Essa região do Equador é mais propícia para estudar o Sol ou não faz diferença? Não faz diferença a nível de estudo, mas faz diferença a nível de aplicabilidade desses resultados, porque a parte de telecomunicações, a população toda está concentrada em torno do Equador e é afetada pelas perturbações do clima espacial. Então tem grande interesse nesse sentido. Interessante. Você está instalando esse equipamento, você teria uma ideia para a gente passar por ouvinte o valor agregado, valor financeiro mesmo, está agregado a esses equipamentos, quer dizer, quantos de recurso indireto a gente está trazendo para o UFRR? Bem, a nível de equipamentos, a previsão deve ser uns R$30 mil, mas na verdade, todo esse equipamento ele foi doado pelos japoneses, ele é da Universidade Takushoko, que dentro dessa colaboração internacional, eles forneceram todo esse equipamento para instalação aqui. Então, a gente está participando com a parte de pesquisa, interação científica, mas esse aporte de dinheiro, então, é todo japonês, na verdade, não foi direto da gente. Então, essa cooperação que a gente está tendo hoje aqui a visita na UFRR da pesquisadora Emília e do pesquisador do Japão, Kazuo Makita, que nesse momento que a gente está gravando, está lá no campus Kawamé instalando os equipamentos. E esses equipamentos são dados também para a tese de doutorado do Gilmar. Pode ser usado. Parte deles para outros estudos de efeitos em alta frequência, comunicações de alta frequência. Emília, com essa cooperação aqui, a gente está abrindo campo de estudo para estudantes de quais áreas especificamente, além de física? Você podia fazer uma propaganda para a gente atrair estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado? Que áreas tem mais familiaridade para a gente atrair? Envolve telecomunicações, propagações de ondas por guias de ondas, né? Ou seja, engenharia elétrica, que envolve muito isso. Parte física, né? A física da ionosfera, mas telecomunicações, engenharia elétrica, porque envolve instrumentação. Ciência da computação, Ciência da computação, exato. Porque os dados são digitalizados, então a gente envolve programação de conversão de dados digital analógico digital e manipulação desses dados, né? Matemática, aplicação de métodos matemáticos, análise de sinais. A gente está, no momento que a gente tem esse equipamento, a gente está pegando dados qual é o tempo de amostragem que a gente... O riômetro ele faz a amostragem a cada 1 segundo. Dados a cada 1 segundo. Então imaginem aí, a gente já
tem também, tá abrindo um campo novo que a gente falou aqui no programa com o professor Balico sobre Big Data. Deve ter muitos dados aí, também mais um campo. E você falou que a gente está entrando numa rede que já está no resto do mundo. Qual a tua expectativa com esses equipamentos aqui? Não, é muito boa, principalmente porque a gente está na região da América do Sul, que a gente é praticamente o país que domina aqui, apesar que tem a Argentina, o pessoal envolvido em clima espacial, o Chile, o México está entrando, o Peru também tem. A gente tem vários estudantes peruanos em São Paulo, estão trabalhando com esse material. Temos alguns instrumentos instalados por projetos brasileiros no Peru, na Argentina, para complementar essas redes de instrumentação. Então, o Brasil está bastante atuante, principalmente a nível da Antártica. Estamos envolvidos com projetos de grande vulto a nível europeu, americano. E a UFRR entrando nesse cenário agora, né? Cenário. É uma satisfação da gente poder estar cooperando com tudo isso. O que é que a gente poderia... O que eu queria falar agora, a gente tem hoje um grande problema de formação de pesquisadores. Por exemplo, na área de plasma, a gente tem pouca formação. O pessoal não tem ido para essa área. Como é que está a formação de pesquisadores nessa área de ciências espaciais? O que é que a gente pode abrir também nessa perspectiva para os nossos estudantes aqui da UFRR, aqui de Roraima? Nós temos universidade federal, estadual e algumas universidades particulares. Tu podia falar um pouco da formação de pessoal e quais os centros que tem pós-graduação nessa área? Bem, lá no sul a gente tem em São Paulo, né, que abriu na Universidade Mackenzie agora, no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, que seria o mais forte, tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em Campinas a gente tem um centro forte também. Esses são os principais centros do sul. E seria interessante realmente ter aqui para o norte, né? A gente tem alguma coisa, acho que em Natal. Tem um grupo lá, que tem o INPE lá também. Tem Perfeito. Algum pessoal que mexe com essa parte de clima. Foi criado uma pós-graduação em meteorologia lá. Isso. E há uma cooperação forte com o INPE. Isso. E acho que seria interessante aqui para cima também. Uma oportunidade de formação, né? Emília, a gente tocou também nesse assunto no programa anterior, mas eu gosto sempre de falar que é para mostrar perspectiva para os nossos alunos, onde a gente forma poucos estudantes de física por ano, assim como de engenharia elétrica, mas é uma oportunidade, uma perspectiva para eles. A gente já tem estudante de iniciação científica trabalhando, e tu podia falar um pouco para esclarecer para os estudantes em que é que ele pode atuar, qual o campo de trabalho dele nessa parte de ciências espaciais? Bem, a base é a física, né? Então, vamos dizer assim, teria todas essas frentes de ataque, seria a parte de geociências, né? A aeronomia, que você estuda, tem tudo como a base a física. A parte de engenharia elétrica, que envolve propagação de ondas, telecomunicações, como você falou há pouco. Exato. Instrumentação, a gente utiliza muito engenharia elétrica nessa parte de instrumentação. Que mais? Na parte de computação, na parte de análise de dados, interpretação. São as ferramentas matemáticas que a gente Ou seja, todos os campos que o cientista espacial pode estar atuando, né? Exato. Pode estar atuando. Emília, olha, tenho que te agradecer. Como foi interessante esse programa. Renderam 2 programas. Espero que você volte aqui. Sei que a culinária do peixe conquistou você. E certamente tenho vontade de voltar. E agradecer mais uma vez. Não só o peixe, mas os pesquisadores que encontrei aqui, a universidade, vir com mais calma, interagir com o pessoal, é interessante. Tá bem, vamos ver da próxima vez que você vier pra gente subir o Monte Roraima. Perfeito.
tá certo? Eu quero agradecer aos ouvintes. Hoje conversamos o segundo programa sobre ciências espaciais, eu, professor Roberto Câmara, com a pesquisadora do INPE, Emília Correia, que se encontra em Roraima para instalação de equipamentos para estudo da ionosfera. Agradeço vocês, ouvintes, e conto com a participação de vocês na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.